se lembra quando foi a última vez que você perdeu urina? Provavelmente não, porque você era apenas um bebê. Mas sabia que para 8 milhões de brasileiros a incontinência urinária é uma realidade presente em suas vidas? A incontinência urinária afeta homens e mulheres de todas as idades, de todas as classes sociais e níveis socioculturais e traz grande prejuízo à qualidade de vida dessas pessoas. Normalmente, deve haver uma perfeita coordenação entre o enchimento da bexiga e os músculos que compõem a pelve e a saída da urina, como se fosse uma torneira que deve fechar e abrir conforme o seu comando. A maioria das pessoas possui um adequado comando desse processo, com o enchimento da bexiga entre 400 e 500 ml sem que hajam perdas. Mas, por exemplo, acima dos 60 anos, estima-se que de 30 a 60% das pessoas tenham algum grau de perda urinária e as mulheres são mais predispostas. Existem vários tipos de doenças que ocasionam perdas urinárias, algumas leves e transitórias e outras mais duradouras, que precisam de um tratamento mais acirrado. Por exemplo, infecções urinárias, efeitos colaterais de medicações, constipação intestinal são causas tratáveis e facilmente tratáveis de perdas urinárias, mas existem causas ginecológicas, problemas musculares ou neurológicos que levam a perdas permanentes, necessitando de um tratamento médico cirúrgico, muitas vezes e agressivo. E não são somente prejuízos físicos que as perdas urinárias podem desencadear. Muitas vezes, prejuízos emocionais, psicológicos, de convívio conjugal e familiar podem ocorrer por medo que as pessoas têm de não encontrar um banheiro de fácil acesso ou de perder a urina com mínimo esforço físico, como por exemplo tossir ou espirrar ou manter relações sexuais. Mas a boa notícia é que para todas essas causas existe um tratamento. Então, se você ou alguém que você conhece está perdendo urina, procure o seu médico e assista o programa Vida Mais Viva, que está começando agora! Esse é o programa Vida Mais Viva. Você é extremamente bem-vindo, a gente fica tão feliz porque você permite que a gente entre aí na sua casa para poder falar com a sua família, seja de um tablet, de um celular ou da TV, não sei que momento você está nos assistindo, se pela internet ou pela TV Novo Tempo. De qualquer modo, o nosso coração é grato porque você está aí. Saiba que tudo que a gente faz aqui é com muito carinho, pensando no bem-estar seu e da sua família. Agora eu já quero te fazer um convite. Acesse lá nossas redes sociais, você sabe, a gente diz sempre, a gente tem uma página no Facebook, a gente tem um canal no YouTube também, que você pode se inscrever e ficar sempre sabendo das atualizações. E nós também temos lá um pedacinho no blog da TV Novo Tempo. Acesse lá, a gente está esperando por você. Você viu a gente falar na abertura sobre dados de perda urinária e você está pensando que vai desligar a televisão e falar, ah, não, isso não tem nada a ver comigo. Mas você saiba que 60% das mulheres de meia idade podem ter algum grau de perda urinária, mas somente 1/4 delas procura ajuda. Isso quer dizer que muita gente que está assistindo a gente nesse momento pode pensar que perdas urinárias, né, que perder urina é uma coisa que é natural, que faz parte do processo de envelhecimento. Numa criança não é tão normal, mas numa mulher de meia idade fala, eu tive muitos partos normais. Tem muito mito relacionado a esse assunto. Então, para a gente desmistificar essa questão das perdas urinárias, nós trouxemos a enfermeira Valéria Pastra Alencar. Tudo bem, Valéria? Tudo bem, Mariana, muito obrigada pelo convite. A Valéria é enfermeira formada pela Unifesp e trabalhou durante muitos anos com UTI infantil, depois fez mestrado e doutorado, vê se eu não esqueço de nada, mestrado e doutorado na área de urologia, especialmente infantil, mas também atende muitas mulheres e hoje trabalha na área acadêmica, não somente com as aulas, mas também tem um ambulatório com os alunos, não é isso mesmo? Isso mesmo, Mariana. Fala para quem está nos assistindo, Valéria, o que são perdas urinárias, o que é incontinência urinária, o que seria isso? A incontinência urinária são as perdas involuntárias de urina, que ocorrem em todas as faixas etárias. Então, para quem acha, Mariana, que a incontinência urinária é um sinal, um sintoma do envelhecimento, está enganado. Nós temos desde crianças, né, a partir dos 5 anos, que já começa a controlar o esfíncter, até a fase do idoso, na senilidade mesmo, que tem perda urinária. E as causas, pelo que eu estou entendendo, então, do que você está dizendo, as causas são diferentes de acordo com os diferentes grupos, né? Na criança, não perde urina pelo mesmo motivo que um velhinho perde.
A criança, ela tem uma perda de urinária, que nós chamamos, que são as perdas, é incontinência urinária paradoxal. Ela é relacionada muitas vezes com malformação fetal, então a criança não tem o fechamento do tubo neural e acaba tendo como consequência a perda urinária. Porque seria uma parte neurológica que controla a continência da urina, é isso? Isso mesmo. Então em criança, além de ser essas malformações fetais que nascem, né, a mielomeningocele é uma delas, nós também temos as situações de traumatismo raquimedular. Mas as crianças também perdem urina por causa de alguns transtornos mentais. Então, crianças com atraso do desenvolvimento infantil, que é relacionado ao atraso mental, são crianças que também não controlam o esfíncter. Como ela é toda atrasadinha, ela também tem um retardo no controle esfincteriano, tanto anal, né, como uretral. Só explica para quem está assistindo o que é esfíncter. Isso, o esfíncter, né? Pensando na anatomia, ele faz parte da musculatura que envolve a uretra. A uretra é o canal onde liga-se a bexiga e é onde esvazia, né? Ele é o componente que liga a bexiga para esvaziar para o meio externo. E esse esfíncter, né, uretral da uretra, ele é envolto por musculatura. Assim como toda a parte do assoalho pélvico é composto por músculos e nervos, que ficam assim, a parte de baixo da bacia. Então vai do cóccix até a parte pubiana, onde tem os pelos, né, genitais. Então toda essa parte é envolvida com musculatura e nervos. E é onde a gente tem que trabalhar essa situação da incontinência, em todas as faixas etárias. Então quer dizer que toda essa musculatura, ela contrai e aí por causa dessa contração é que a gente consegue fechar ali a saída de urina pela bexiga. Isso mesmo, você estava falando, eu te interrompi para explicar o que é esfíncter, você estava falando de crianças que têm atraso no controle dessa musculatura. E aí pode continuar falando das causas. Então, outras causas. Aí tem crianças assim, diabéticas, crianças que nascem com outras patologias também, que podem vir a ter essa disfunção neurológica que afeta, né, a parte urinária. E aí nas jovens, então nós temos crianças, o jovem, o adolescente, mocinhas, também existem situações, né, relacionadas a doenças e situações relacionadas também à malformação, né, a parte anatômica que é diferente. Então é onde pode ter essa perda urinária por isso. Já nas mulheres, existem tipos de incontinência urinária que nós chamamos que são as incontinências de esforço e de urgência. Então, são essas perdas básicas. E no homem, existe muito a relação da perda urinária que é por esforço, mas relacionado muito aos problemas do homem. Homem que perde urina, ele vem a partir dos 50 anos. Muito relacionado às cirurgias de prostatectomia radical, né? A gente diz que a hiperplasia prostática, aquela raspagem da próstata, né, pela hiperplasia, ela não tem uma frequência de dar incontinência no homem. É mais a cirurgia de prostatectomia. Câncer mesmo. De câncer de próstata. Que retira. Isso é bom ser falado para a população, Mariana, porque tem homens que quando descobrem a hiperplasia prostática, eles não querem fazer a raspagem. Então é interessante saberem vocês homens que têm a hiperplasia, que não é fazer a raspagem que vai ficar incontinente de forma nenhuma. E nem todos que fazem a prostatectomia também vão ser incontinentes. Né? E é importante saber também que se ficar, é possível que a gente faça um tratamento de reabilitação. Sim, né? De reabilitação. Existe tratamento e existe cura também, né? Eu fico pensando se questões emocionais e psicológicas também não teriam um papel. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Desencadeia. Nós, quando atendemos no ambulatório, assim, não são todos os pacientes que gostam de falar sobre isso, né? As crianças, existem aquela fase de regressão, a gente fala. Nasce o irmãozinho, né? Exatamente, não nasce um irmãozinho, algum trauma familiar mesmo dentro de casa pode regredir e vir a ter perdas urinárias, né? Que é corrigido facilmente, né? Com apoio psicológico, quando identifica cedo, consegue corrigir. Existem casos também, né, de mulheres que sofrem abuso, violência doméstica e devido ao trauma psicológico vem desencadear as perdas urinárias.
Por que as mulheres, ou sei lá, as pessoas, mas mais especificamente as mulheres, não procuram o tratamento para as perdas urinárias? Então, existe aí um estigma social, cultural, de que quem perde urina é idoso, né? Que é uma situação, um fator do envelhecimento. Então, a mulher jovem, né, até antes dos 40 anos, quando começa a perder urina por algum fator, que existem várias causas, ela tem vergonha. Ela acha, em muitos casos, ela acha que isso até é natural. Ah, perder urina é normal. Então, perde por um esforço pequeno, uma tosse, um espirro e deixa pra lá. E aí, junto ao fato da vergonha, de marcar uma consulta para falar sobre isso, os familiares ficarem sabendo que ela faz xixi, né? Então, é a situação mesmo do estigma social, cultural, que se fez em torno disso, de achar que isso é uma doença do envelhecimento, é que fazem com que elas não procurem mesmo o atendimento médico para se sentir à vontade de falar que perdem urina. Que tipo de impacto a perda de urina pode causar na vida de uma pessoa? Mariana, isso é um problema tão sério que muitas vezes o médico que está atendendo, né, os especialistas não levam muito em consideração. Mas muitas vezes é uma mulher que sai do emprego, né, ela perde o emprego, tem vontade de sair por vergonha e medo, elas falam de cheirar urina. Então elas falam assim, eu saí do meu emprego porque eu sinto cheiro de urina em mim e acho que as pessoas estão sentindo cheiro em mim. Então esse é um fator. Perder emprego, sair do emprego. Um outro fator é a atividade sexual. Tem mulher que ela se ausenta da atividade sexual, se afasta do parceiro com medo de perder urina. Com medo de perder urina no ato sexual, porque isso acontece. E acabam que deixam essa atividade sexual de lado. Mas além disso daí também existem as causas das atividades sociais. Então mulheres que se isolam, né, de atividade social, familiar, festas, de medo de perder urina e ficar cheirando urina perto das pessoas do seu convívio. As pessoas percebam, né? Realmente deve ser bem desagradável. Eu conheço pessoas que ficam resfriadas, já ficam apavoradas, não querem trabalhar, não querem, porque, puxa, eu vou ficar espirrando e não querem sair de casa. Elas não querem ir para uma festa com medo de não ter banheiro perto. Olha. Né? Porque quem tem urge incontinência, que a gente fala, que perde pela urgência, ela tem que correr para não perder no caminho. Então aproveita e já fala para nós, você mencionou Claro. a urge incontinência, eu queria que você mencionasse o que é incontinência urinária de esforço, o que é cada uma delas, diferenças e etc. Incontinência urinária por esforço é aquela pessoa que ela perde urina, pode ser aos pequenos, médios e grandes esforços. Tem mulheres que desencadeiam a perda urinária por grandes esforços em atividade física em academia. Essa perda, ela é evolutiva? Ela é assim progressiva ou normalmente ela entra num estágio e estabiliza? Não tem essa relação, Mariana, porque assim depende de outros fatores. Então, se ela tem essa perda por causa de um impacto que fez numa academia de atividades de alto impacto, e aí ela desenvolve diabetes, vira uma tabagista, ou vem a ter partos, né, vaginais com uma dinâmica de parto que não é favorável. Então, são outras condições que podem vir a desencadear um aumento das perdas urinárias. Tá. Mas não que, assim, não tratou, foi só por esse motivo, ela vem aumentando. Isso não. E a urge incontinência? Então, a urge incontinência é aquela perda de urina quando dá uma vontade súbita, imperiosa de urinar. E a pessoa não encontra um banheiro assim rápido. Aí pode ser uma perda de gotejamento, porque a perda urinária não necessariamente fala assim, perdi urina. O que é perder urina? Muita urina, molhei a roupa íntima. Não necessariamente. É considerado perda urinária gotejamento, pequenos gotejamentos de urina na roupa íntima ou médias perdas, que a gente fala que é, sei lá, uma colher de sopa de urina, ou grandes perdas que vai o volume todo urinário para fora. Tanto que a urge incontinência, ela é considerada, um outro nome que se dá é a bexiga hiperativa. Né? Tá. O que seria a bexiga hiperativa? É um tipo de incontinência que a gente chama que é uma incontinência idiopática, não se sabe muito a causa ainda. Né? Tá. Então, essa bexiga hiperativa, ela faz contrações várias vezes ao dia involuntária. Então, não depende do controle voluntário. Eu quero fazer xixi agora, eu vou contrair minha bexiga. Não.
Tá. ela é involuntária. E não é porque a bexiga tá cheia. Às vezes, com pouco conteúdo na bexiga, ela sente muita vontade de ir ao banheiro. A bexiga hiperativa com pouco, tanto que a pessoa que tem bexiga hiperativa, ela tem uma frequência aumentada. E eles falam que chega a ter mais de 8 vezes ao dia, dentro de 24 horas, a pessoa procurando fala banheiro. isso pra nós. Quanto é normal? E ó, quantas vezes é normal urinar por dia ou à noite? Porque as pessoas às vezes nem sabem. Pensam, eu vou 10, 12 vezes no banheiro. Nem sabe que isso é algum tipo de problema, né? A gente fala que é de 5 a 6 vezes, né? 5 a 6 vezes é o normal de todo mundo, que a maioria esvazia a bexiga. Mas na bexiga hiperativa passa de 5 a 6 vezes, ela chega a ser mais que 8 vezes. Então, ela não precisa ter uma grande quantidade de urina na bexiga para ela sentir o desejo miccional. E à noite é normal levantar para urinar ou o habitual é não urinar à noite? Então, não é normal. Né? A gente diz que quem tem bexiga hiperativa tem também a noctúria, né? Que pode ser uma vez ou mais de uma vez. O sono não deve ser interrompido. Claro, a gente não está falando que você é grávida, está com uma barrigão grande. Tem pressão. Estamos falando em situações habituais, né? Com certeza. E você mencionou sobre os partos vaginais. Realmente, a mulher que teve parto vaginal, ela vai evoluir com algum problema de perda urinária no futuro? Tem a ver com o tipo de parto? Como que é essa relação entre parto e perda urinária? As pesquisas indicam que não somente o parto vaginal que pode vir a desenvolver incontinência urinária, né? O fato de ter uma pressão por causa do peso, né, do bebê, placenta, em cima do assoalho pélvico, já é um fator de risco de ter incontinência. O fato de engravidar. Por quê? A mulher é diferente do homem, Mariana. A mulher, ela tem essa musculatura do assoalho pélvico mais fragilizada, é mais fininha. O homem tem essa musculatura muito mais forte, mais espessa. Né? Tanto que a gente fala que a mulher tem vários orifícios, né? Ela tem o canal uretral, o canal vaginal e o canal anal. O homem só tem um, que é o canal anal, porque o canal uretral dele é exteriorizado, não está no assoalho. Né? Então, ela é mais frágil. Então, o fato dela engravidar, já o peso daquela gestação em cima desse assoalho, já por si só é um fator de risco. Porém, as mulheres que têm parto vaginal, elas têm algumas condições do parto vaginal, não são todas, e aí mulheres, por favor, que queiram ter o parto vaginal, por favor, o parto vaginal é muito melhor do que a cesariana, né? Não pensem que todo parto vaginal vai levar uma mulher a ser incontinente de forma nenhuma. Existem algumas situações de uma dinâmica de parto inadequada, né? A situação do fórceps é uma delas, porque lesiona essa musculatura e os nervos. A episiotomia é um fator? A episiotomia, dependendo da forma como foi feita. Bebês GIG, grande paridade gestacional, né? Com peso acima de 4 quilos. Então, esses são os fatores que podem vir a desencadear numa mulher que faz parto vaginal, trazer a incontinência, mas que também pode ser tratada. Eu acho que é importante isso. Você não desanimar de ter a tentativa do parto vaginal, que é mais fisiológico, mais adequado para você e para o seu bebê, por medo. Mas mesmo que, fazendo acompanhamento, isso tenha acontecido cada vez menos. Mas mesmo que isso aconteça, existe tratamento, né? É importante deixar claro isso. Antes do tratamento, que a gente já vai mergulhar nesse assunto, eu queria que você falasse um pouco sobre o diagnóstico. O diagnóstico da incontinência urinária, ele é baseado primeiro na história clínica. Né? Então, assim, tem que procurar um urologista para poder, não é assim, estou perdendo urina, vou fazer o que ouvi no programa. Não, tem que procurar o urologista, porque cada caso é um caso. Né? Então, eles vão levantar a história clínica das perdas urinárias, eles vão fazer um exame físico na área genital, porque eles têm que ver se tem mobilidade uretral. Né? Tem mulher que tem prolapso vaginal, então esses prolapsos são causas também de perdas. Existem as situações também de ter que levantar o diário miccional, então precisa fazer um diário miccional para levantar a quantidades e os tipos de perdas que ela tem. E aí vem junto, eles pedem exame de urina para ver se não tem sangue nessa urina ou outras composições na urina que pode vir a alterar, né, e levar ao diagnóstico. Acho que é importante a gente mencionar que é importante que você tenha perda urinária, você procure o urologista e ele é que vai fazer o diagnóstico de acordo com cada história, né? Sim. Cada paciente é diferente. A vizinha não é o mesmo caso que o meu, né? E o padrão ouro-chave é o estudo urodinâmico, né? Onde eles vão estudar
estudar as estruturas do esfíncter, né? A forma de urinar mesmo, né? A forma de urinar, da bexiga e da uretra, para ver onde está o problema. É bexiga? É uretra? Né? E aí o tratamento também vai variar conforme a causa, conforme a causa. E o nosso tempo está acabando, mas a gente não pode deixar de falar sobre o tratamento. Eu queria que você mencionasse brevemente sobre o tratamento, como é feito, especialmente o tratamento de reabilitação sobre essas perdas e sobre o fortalecimento do assoalho pélvico. Então, o tratamento ele é baseado dependendo do tipo da incontinência, né? Ele pode ser medicamentoso, ele pode ser comportamental, que isso é muito importante, e tem a reabilitação desse assoalho pélvico, né? A parte comportamental é muito importante falar, porque a gente ensina novamente sobre o controle da micção. Né? Então, essa parte é onde a gente ensina o paciente quanto tempo ele tem que urinar. Ele não pode passar de 4 horas sem urinar. Existe a parte alimentar, o estilo de vida, ou seja, ele tem que perder peso. O paciente obeso tem que perder peso. Né? E também a parte de reabilitação do assoalho pélvico, né? Que é o exercício de Kegel, que é a contração muscular da região anal, dessa parte do assoalho pélvico. Então, a mulher vai fazer a contração 3 vezes ao dia, né, numa sequência, e sendo assim, todos os dias, ou seja, não é quando ela lembra, eu vou fazer tudo de uma vez, ela tem que fazer todos os dias para poder ter uma efetividade muscular, né? Como qualquer músculo Como qualquer né? músculo, né? Então, se a gente pensa, um atleta, quando precisa chegar àquele condicionamento físico, ele precisa ser determinado. A mulher também, se ela quiser sarar, o homem também, com os exercícios de Kegel, ele tem que ser determinado, fazer todos os dias, até no final de semana. E a gente fala que não tem local, ninguém sabe o que está fazendo. Eu brinco assim, né, com meus pacientes. Ninguém sabe, está na fila do supermercado, contrai. Eu falo, está fazendo compra, lavando louça, beijando a família, o marido, contrai. Ele não sabe o que está acontecendo. E assim reabilita o músculo. Obrigada mesmo pela sua presença e por ter doado o seu tempo e conhecimento para estar aqui com a gente, ensinando as pessoas que estão nos assistindo. E eu acho que a mensagem principal que a gente pode deixar é essa, né, Valéria? Você não precisa ficar sofrendo na sua casa achando que isso é normal. Existe tratamento, existe possibilidade de cura. O programa Vida Mais Viva está aqui para poder ajudar você a entender que você pode mudar a sua história. Pode mudar também a história de perda urinária e viver melhor. É isso que a gente deseja sempre para você. Fica com Deus. Até a semana que vem. Agora uma mensagem espiritual. Tchau, tchau. Olá, meu amigo, olá, minha amiga, que bom estar com vocês mais uma vez no programa Vida Mais Viva pela TV Novo Tempo. E você, como passou a semana? Passou bem? Espero que tenha passado bem e pelo poder de Deus. E hoje nós estamos aqui novamente para juntos trabalharmos a palavra de Deus, trazermos uma mensagem de esperança. Foi falado no programa a respeito das enfermidades. E nós somos acometidos por enfermidades durante a vida. Em algum momento a enfermidade nos pega de surpresa. Mas não somente a enfermidade física, também existe a enfermidade espiritual. Nós somos acometidos por esta enfermidade que se chama pecado. A palavra pecado no grego significa hamartia. Significa que é quando eu erro o alvo, quando o alvo, que é Cristo, deixa de existir na minha vida. Aí eu estou pecando. O apóstolo Paulo, ele disse em Filipenses capítulo 3, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Qual era o alvo do apóstolo Paulo? Era a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Se refere à volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o que a Bíblia nos fala a respeito da enfermidade espiritual? Nós vamos abrir a palavra de Deus em Romanos capítulo 3, e eu lerei o versículo 10, e você aí me acompanhará esse texto bíblico. Olha o que diz no versículo 10 de Romanos capítulo 3, a palavra do Senhor nos diz o seguinte, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. A Bíblia está dizendo que não existe ninguém nesta terra que seja justo. Todas as pessoas são injustas. O que a Bíblia está falando é que todos nós somos pecadores. Não há um justo sequer. O pecado habita em nós, porque o pecado veio através de Adão. Adão pecou e esse pecado passou para nós. O salmista Davi, em Salmo 51, nos disse, em pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, nós somos pecadores por natureza e esta doença espiritual
só é curada através de Jesus Cristo. Só Jesus Cristo é capaz de curar esta doença. Abra sua Bíblia, você aí que está com a sua Bíblia, senão você me acompanha na minha Bíblia, e nós leremos agora o que está escrito em Isaías capítulo 53, o versículo 4. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, contudo nós o consideramos como aflito. A Bíblia está nos dizendo que Jesus Cristo nos cura através do seu poder de tomar sobre ele a sua enfermidade, a minha enfermidade. O seu pecado caiu sobre Jesus Cristo. O meu pecado foi sobre Jesus Cristo. Cristo tomou os nossos pecados e por isso que nós somos seres curados por Deus. E nós temos a grande possibilidade de vivermos esta cura espiritual através do sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. Meu amigo, minha amiga, quando você olha para a sua vida espiritual, para a sua vida, você percebe que é frágil, que você faz promessas a Deus e você não cumpre com essas promessas, que eu faço promessas a Deus e eu não cumpro com essas promessas, e às vezes, não é verdade, dá vontade de desistir da fé. Mas a Bíblia está falando que esse não é o melhor caminho. A Bíblia está falando para que eu fique tranquilo, para que eu levante a minha cabeça, para que eu tenha paz, porque Cristo tomou o meu pecado, caiu sobre ele o pecado. E esta cura que Jesus nos dá é para quem? Será que é para uma religião específica? Será que esta cura que Jesus nos dá é para uma nação específica? Para alguém específico? Olha o que está escrito na palavra de Deus. E nós vamos abrir agora a palavra de Deus em São João, capítulo 3, o versículo 16. E a Bíblia nos diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meu amigo, esta cura é para todos, diz a palavra de Deus. Eu desejo que você seja repleto pela bênção do Senhor e que você entregue a sua vida ao Salvador. Um grande abraço e até a próxima.